Querido irmão, querida irmã, nessa noite a gente vai começar essa meditação que nós teremos com uma palavra de oração. Mais uma vez, queria te convidar a curvar a sua cabeça, se colocar na presença do Senhor. Deus e Pai querido, nós estamos na Tua presença, Senhor. Cremos que o Senhor está no nosso meio, está em nós. E mais uma vez, humildemente, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, para a gente discernir o Teu Evangelho. Fala conosco, fala as nossas almas, e muda dentro de nós aquilo que tem que ser mudado. É o que eu peço por mim, por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu não sei se você já percebeu, mas eu percebi, e essa percepção que eu vou compartilhar com vocês assim, é algo que me angustia. Você já percebeu o quanto que a religião ela é capaz de endurecer o coração de uma pessoa? Já teve a experiência de conhecer uma pessoa, pessoas que caminham dentro do ambiente religioso décadas? Estou falando de dias, não estou falando de meses, e não estou falando de alguns anos. Décadas. E o coração está enrijecido. O coração é duro. Duro que nem pedra. Duro que nem pedra. As pessoas muitas vezes passam a vida buscando a Deus, ou pelo menos esse é o nome que se dá, né? Estou buscando a Deus, estou participando da vida religiosa, estou participando de culto, buscando a Deus, mas terminam a sua caminhada tão simplesmente defendendo as suas próprias certezas. É gente que caminha, faz um itinerário religioso, e ao invés de se abrir para o Evangelho, de ir se tornando de glória em glória, a imagem de Jesus, são pessoas que acabam defendendo tão somente as suas próprias certezas, a tal ponto que se tornam pessoas incapazes de aprender, incapazes de se abrir para ouvir o diferente, para ouvir o outro, para ouvir uma opinião contrária. Isso para mim é algo que sinceramente me assusta, e eu não falo isso como alguém que está de fora do processo. Eu me lembro um dado momento da minha vida em que eu entrei dentro dessa lógica e por alguns anos eu fui uma pessoa dentro da religião que vivia para sustentar e defender e proteger as minhas próprias certezas que eu tinha construído, que eu tinha elaborado dentro de algum tipo de códigos religiosos, teológicos. Irmãos e irmãs, o que acontece quando a gente para de aprender? O que acontece quando a gente para de se tornar pessoas atentas a ouvir Jesus, ao que Ele tem para dizer para a gente? Será que a gente ainda está aberto para ouvir o que Jesus tem a dizer para a gente? Muitos anos atrás, em 2015, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e parte do meu trabalho foi fazer uma pesquisa de campo numa igreja super tradicional. E uma das perguntas que eu fiz para as pessoas da igreja era a seguinte: quanto você acha que você conhece de Deus? Totalmente? Quase tudo? Pouco? Quase nada? Nada? Uma coisa assim, tinha um gradiente de opções. A maioria esmagadora respondeu quase tudo. Quase tudo. Não é chocante? Assim, eu acho um negócio escandaloso. Mas é isso que muitas vezes a religião ela é capaz de fazer com a gente. A gente se torna pessoas que acham que conhecem de Deus quase tudo. E se a gente está com um coração assim, a gente não está aberto para ouvir
que Jesus tem para nos dizer, o que Ele tem para nos mudar, o que Ele tem para alterar, o que Ele tem para contribuir, o que a gente tem que amadurecer e caminhar. E eu quero nessa noite propor um itinerário de reflexão com os irmãos, com as irmãs, sobre Nicodemos, aquele fariseu importante da época de Jesus, do primeiro século, e a gente vai navegar em 3 momentos da vida do Nicodemos. E a minha oração é para que, de alguma maneira, a gente se inspire na vida dele, como que o Espírito agiu na vida dele para ele ir vivendo ali mudanças na sua maneira de compreender. A primeira cena está lá em João capítulo 3, a gente vai ler de 1 a 10, o texto em que Nicodemos, esse famoso fariseu, uma grande autoridade entre os judeus, procura Jesus. Diz o texto assim, João 3, de 1 a 10. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. À noite. Por que ele veio à noite? Porque ele não queria ter o filme dele queimado e aparecer publicamente com Jesus. Ele estava encantado com Jesus, tinha alguma coisa que o atraía a Jesus. Mas, à noite, ele foi até Jesus e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estivesse com ele. E em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, presta atenção nessa de Jesus, hein? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Então Jesus, ele está lidando com uma grande autoridade judaica. E lembrem, a gente precisa entender o contexto aqui, tá? Não existe igreja cristã. Não existe igreja evangélica, não existe catolicismo. O cristianismo não se institucionalizou aqui em nenhum nível. A religião institucional da vez era do Nicodemos. Era do Nicodemos. Então a gente precisa entender esse contexto, porque quando a gente vem para hoje, aí talvez no nosso coração a gente é tentado a pensar assim, se Nicodemos não se converte, se Nicodemos aí não aceita Jesus, se Nicodemos aí não nasce de novo, cuidado. A leitura mais adequada para a gente fazer o texto aplicando para a gente, é a gente tomar cuidado para a gente não ser o Nicodemos. Porque quem está dentro da religião, somos nós. Somos nós. Então quando a gente lê a história do Nicodemos, é importante que a gente busque, tente se identificar com ele, porque o papel equivalente no nosso contexto, que a gente tem para se identificar, é com ele. E Nicodemos, ele não era ignorante. Ele não era uma pessoa que não conhecia as coisas, ele era alguém altamente instruído. Ele, como todos os meninos de 12 anos, deve ter tido um ensino religioso super rigoroso. Ele conhecia a Torá, ele tinha textos decorados, provavelmente capítulos e mais capítulos. Ele era um professor, um mestre, que ensinava muitas pessoas. Então a questão aqui com Nicodemos não é falta de informação. Não é falta de acesso ao que havia de melhor da tradição da religião judaica da época. O problema aqui, irmãos e irmãs, o problema aqui que leva o Nicodemos a ir à noite, escondido,
E ainda dá uma bajulada em Jesus. Mestre, cara de pau, né? Chega escondido, Jesus podia falar, você está com vergonha de mim? Está com vergonha, meu amigo? Eu vou te responder se a gente se encontrar de dia na praça ali, ó. Aí Jesus ainda conversa com Jesus, é Jesus, né? Não sou eu, graças a Deus. Graças a Deus. Mas o que leva ele a fazer essa movimentação de noite, a se esconder e a ser cauteloso e ainda dar aquela bajulada e tal, não é a falta de informação que ele tem, é o excesso de certeza. É o excesso de certezas religiosas que ele tem, que faz com que ele seja cauteloso em lidar com Jesus. Ele está muito convicto ainda de todo o arcabouço religioso que ele tem. Ele está muito convicto de tudo aquilo que a tradição judaica lhe entregou. Ele ainda está muito convicto das leis de Moisés e como que aquilo entra no coração dele. E isso ainda o impede de se abrir completamente para ser afetado na sua carne por Jesus. Ele ainda tem um castelo, ele tem uma muralha dentro dele. O excesso de certezas. Então, existem pessoas que não aprendem, não é porque elas não estudam, não é porque elas não buscam conhecimento, não é porque elas leem pouco. Infelizmente, hoje em dia tem muita gente que lê pouco e assiste muito vídeo do YouTube, isso é perigoso, cuidado. Mas não é pela falta de busca por informação. Não aprendem, não evoluem intelectualmente, não evoluem em termos de espiritualidade, porque justamente estudaram demais. Estudaram demais, leram demais da mesma coisa, da mesma perspectiva. Se entupiram do mesmo conteúdo a vida toda, dia após dia. No caso aqui dos judeus, Shabat atrás de Shabat, sábado atrás de sábado. No nosso caso, domingo atrás de domingo. Todo domingo a mesma coisa. Todo domingo a mesma batida. Todo domingo a mesma revistinha de EBD. Quem lembra das revistinhas de EBD? Pode levantar a mão, sem vergonha. Eu também lembro. Também lembro. Não sei se vocês repararam, mas era sempre da mesma editora. Não sei se vocês repararam, mas vinha sempre do mesmo lugar. Não sei se vocês repararam, mas era sempre a mesma coisa dita de jeito diferente. Não sei se vocês repararam, mas era sempre a mesma possibilidade interpretativa, só mudava talvez a historinha, o personagem, mas era sempre a mesma coisa. E de tanto a gente beber da mesma coisa, da mesma fonte, do mesmo jeito, e buscar sempre a mesma informação, o que acaba acontecendo? A gente se torna uma muralha, como Nicodemos, não pela falta de informação, mas pelo excesso da mesma informação que é elevada à categoria de ídolo. As nossas ideias podem se tornar ídolos no nosso coração e na nossa mente, de tal modo que a gente não está mais aberto para Jesus, a gente não está mais aberto para o Espírito não sopra mais onde Ele quer, Ele sopra do jeito que a gente foi doutrinado a que Ele sopre. A gente só consegue ver do mesmo jeito, na mesma ótica, com os mesmos óculos. Não muda nada, não muda nada. Então Nicodemos, ele sabia muitas coisas sobre Deus. Só que o problema agora para o Nicodemos é o seguinte: Deus está diante dele. Deus está se revelando para ele em Jesus. E obrigatoriamente o Nicodemos, se ele quiser experimentar o mistério do reino de Deus,
Ele vai ter que desmoronar a muralha que ele tem lá de conhecimento da tradição judaica, etc, 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 para que ele fique mais suscetível àquilo que Jesus tem para falar. Porque venhamos, Jesus não veio repetir a mesma coisa. Jesus não chegou com a revistinha da IBD do Moisés lá. Jesus chegou chegando. Né? Como a gente brinca de vez em quando, Jesus veio colocar umas minhocas na cabeça do povo. Vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Jesus veio trocar as percepções. Jesus tem que apedrejar? A lei manda apedrejar, mas quem não tem pecado que atira a primeira. A lei fala olho por olho, dente por dente. Jesus diz, se alguém te der um tapa na face, você dá outra. Estão entendendo? Para Nicodemos é muito difícil ele ir para o dia, ele ir para a luz. Ele só consegue estar à noite. Ele só consegue na sombra. Ele só consegue escondido e consegue pouca coisa. E talvez você, nós tenhamos uma muralha dentro da gente também. Mas vamos acompanhar o que acontece com Nicodemos ao longo do tempo. Em João 7, 45, 52, esse Nicodemos, ele começa a sair da noite. Ele começa a se abrir para outra possibilidade. Ele começa a se abrir para outro tipo de discernimento, ainda tímido. Mas algo começa a acontecer no coração e na vida do Nicodemos. A gente está diante de um trecho, João 7, de 45 a 52. Eu vou ler e vou pular alguns trechinhos aqui. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram. Os chefes, os guardas do templo tinham sido mandados pela liderança do templo a buscar Jesus. A prender Jesus. E aí, quando eles voltam sem Jesus, que eles queriam pegar Jesus, capturar Jesus. Vocês estão percebendo o nível de certeza que esses caras tinham? Só um parênteses. Quando você pensa, você já ouviu com certeza aquela história verídica, real, infelizmente, recorrente, na época do medieval, em que você tinha gente caçando bruxa. Gente que acendia fogueira, preparava uma fogueira, botava uma mulher lá e queimava ela. E o povo se reunia para assistir. E o pessoal voltava para casa, e não voltava para casa tipo chorando. Putz, o que a gente fez? Não, consciência tranquila. Por quê? Certeza. Não há dúvida nenhuma no processo de que a bruxa é bruxa. Não era uma mulher que simplesmente tinha um conhecimento de ervas do campo, medicinais e chás diferentes. Não, bruxa. Serva de Satanás, tem que morrer na fogueira. E esses camaradas aqui, eles operam dentro de um tipo de lógica equivalente. Então eles vão buscar Jesus para prender Jesus. Eles estão convictos de que Jesus está errado, de que Jesus é o inimigo. Inimigo, você destrói, você silencia. E diz o texto que os fariseus perguntam para os soldados, para os guardas, por que vocês não trouxeram? Ninguém jamais falou daquela maneira como esses homens falavam, falando aos guardas. Aí um pouquinho adiante, Nicodemos estava ali junto deles, e aí o Nicodemos que procura Jesus de noite, agora diante dessa cena em que os guardas são confrontados do porquê que eles não trouxeram Jesus, o Nicodemos chega e fala o seguinte: olha, amigos, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo. E eles responderam assim para o Nicodemos. Olha como o Nicodemos se expôs agora de uma maneira diferente. Você também é da Galileia? Ou seja, você também é daquela terrinha? É isso que ele está dizendo. Você também está envolvido com aquela ralé? É essa a lógica.
do questionamento para ele aqui. Verifique e descobrirá que da Galiléia não surge profeta. Não surge profeta. Então perceba que o itinerário espiritual do Nicodemos, a fé começa a encontrar um espaço para poder florescer. A semente da fé, ela vai ganhando potência para poder desabrochar, justamente é quando ele começa a duvidar. É quando ele começa a questionar. É quando ele começa a olhar para ele mesmo e para os seus e questiona, olha, será que a gente está certo mesmo? Será que a gente tem que condenar antes de ouvi-lo? Será que a gente está indo pelo caminho adequado? Pelo caminho do bom senso? E ele questiona isso publicamente entre os pares sacerdotes, entre os pares fariseus, se colocando em risco. Então a dúvida que surge, a colocação, a pergunta, a indagação que ele faz, é importantíssima aqui no processo de Nicodemos ir se abrindo para Jesus e para aquilo que ele tem a ensinar, aquilo que ele tem a dizer, aquilo que ele pode fazer na vida dele. Lá atrás, se você não nascer de novo, agora calma aí, agora aqui, ele já está se abrindo para defender Jesus publicamente em relação a esses outros líderes religiosos. Então, irmão, irmã, o processo da nossa vida espiritual, para uma fé bonita, genuína, poder nascer dentro de nós, envolve a gente considerar, será que a nossa fidelidade não é uma fidelidade cega, algumas compreensões que inculcaram na nossa cabeça ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo das décadas? Será que a gente não está tão somente repetindo e repetindo que nem papagaio de pirata a mesma coisa, sem nem entender aquilo que a gente está dizendo? Será que nós muitas vezes não somos tão somente teimosos e insistir e ficar resistindo a outros caminhos, a outras sínteses, a outras alternativas? Volto a insistir, o que vai fazer o Nicodemos evoluir enquanto humano, se abrir para o Espírito do Evangelho, se abrir para Jesus, a dúvida tem papel determinante nesse processo. Determinante nesse processo. E aqui eu faço um outro parênteses. A gente tem como filosofia de ministério da nossa comunidade um pilar lá no meio, lá que chama reflexão. Reflexão, gente. E a gente fala isso, eu falo isso, com orgulho, porque a gente quer ser uma comunidade que reflete, uma comunidade que se percebe ancorada no que há de melhor do espírito da tradição protestante, que é um espírito de uma tradição que protesta e ao longo do tempo protestou, e irmãos e irmãs nossos colocaram as suas vidas em risco, por protestarem, por questionarem a autoridade da igreja, a autoridade do Papa, a autoridade com quem um lunático lá, que nem o João Tetzel ia lá pedir lá dinheiro para concluir a Basílica de Roma, lá no século XVI, e dizia assim: quanto antes a moeda cai no cofre, a alma do teu parente sai do purgatório e vai para o céu. Manipulação escancarada, né? Assim, né? É essa o lema que o João Tetzel nas vilinhas alemãs falava. Lutero ficava doido da vida, falava: meu Deus, eu não vou deixar que isso aconteça. Não que Lutero é santo também, tá? Não estou querendo deificar o Lutero, ele matou muita gente também, fez muita coisa errada. Mas o DNA da tradição protestante, e eu diria o DNA da tradição do Evangelho,
É o questionamento, é a dúvida, é a gente constantemente se colocar em xeque, se autoavaliar, olhar para dentro da gente. Será que a gente está certo? Será que a gente está errado? Será que não tem o que melhorar? Será que não tem o que mudar? Será que a gente só não está repetindo? Então, irmão, sabe, você lê livro de qual editora? Sempre da mesma? Você assiste YouTubezinho lá de pregador, sempre os mesmos? Sempre os mesmos. Os mesmos caras. E quando você escuta alguma coisa diferente, você já vai assim, já preparando a lenha para a fogueira. Tá certo? Vou queimar esse, vou ouvir para destruir esse cidadão aqui. Você não escuta, a gente não considera a possibilidade de ter outro caminho? A gente não considera a possibilidade de ter outra alternativa? A gente não considera a possibilidade da nossa opção, às vezes, ser só uma opção. Não ser uma verdade, porque, ora, tem outras pessoas. E tem um exercício tão simples que eu acho que é importante da gente fazer. Vocês já pararam para contar quantas denominações cristãs existem? Quantas igrejas existem nesse bairro? Quantas igrejas existem em Osasco? Quantas igrejas existem no Brasil? Vocês acham que só a gente aqui descobriu a verdade, assim, pelas revistinhas que a gente estudou? E está todo mundo errado, o resto todo mundo vai queimar no inferno porque não entendeu? Irmãos, a gente precisa saber fazer um exercício de discernimento, questões, colocar em xeque, duvidar. Esse homem, a gente vai julgar ele sem ouvi-lo. Isso é uma prática saudável, é isso que Nicodemos está falando. Isso é razoável? Tem bom senso nisso? Condenar previamente, sem nem ouvir, sem nem escutar, sem nem saber o que ele está fazendo? E aí tem um momento mais bonito. Nicodemos no sepultamento de Jesus. Abre comigo lá em João 19, 38 a 42. João 19, 38 a 42. Diz João narrando a cena. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, o mesmo que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 35 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Como era o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Nicodemos, ele reaparece em cena. João faz questão de mencionar ele aqui novamente, justamente nesse momento em que Jesus está morto. Então, quando Jesus estava fazendo milagres, Nicodemos estava escondido. Quando Jesus é condenado, Nicodemos aparece em público. Então você tem nesse itinerário espiritual de Nicodemos alguém que vai ao longo do tempo saindo daquela noite e indo para o dia e vivenciando a experiência mais tensa, mais complicada da vida de Jesus. E é aquele que prepara a mirra, prepara o corpo e cuida de tudo com o maior carinho que a gente pode imaginar, junto de José de Arimateia. Irmãos,
é muito fácil a gente se apresentar como alguém que é de Jesus, quando Cristo está se colocando como um vencedor, como aquele que faz milagre, como aquele que manifesta ali a sua glória. Agora, é muito mais difícil a gente se identificar com Jesus quando Cristo se manifesta como um rejeitado, como um derrotado, como alguém que morreu. E é justamente nesse momento mais difícil que, momento talvez ali da escuridão de Cristo, da morte dele, que Nicodemos sai da noite e vem para a luz para se colocar como aquele que está com Jesus. Aquele que cuida do corpo dele, aquele que procura o melhor lugar mais adequado para sepultá-lo. É nesse momento que Nicodemos, ele sai da noite e percebe que seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, é algo tão precioso, tão valoroso, que não importa o quanto vai custar para a reputação dele. Ele já não está se importando mais com a reputação. E olha que bonito, o escritor João, ele faz questão de colocar o Nicodemos nessas narrativas, justamente nesses pontos. Isso não é à toa, isso faz parte de uma intencionalidade desse autor, e nós cremos iluminados, inspirado ali pelo Espírito, para de alguma maneira dizer algo para a gente. Então a gente está diante de uma síntese de uma vida, de uma narrativa de uma vida muito, muito potente, muito bonita. É aquele que no João 3, ele vai a Jesus à noite. Em João 7, ele é aquele que questiona. E em João 19, ele é aquele que aparece publicamente, cuidando ali do que tem que ser cuidado em relação a Jesus. O que João está querendo nos mostrar sobre Nicodemos, que a gente precisa ter ouvidos atentos para entender e para discernir? Que Nicodemos, ele é um homem que revisitou as suas certezas. Nicodemos teve coragem para permitir que Deus, através de Jesus, fosse maior do que a sua religião. Nicodemos teve coragem de se abrir para o Evangelho e para Jesus, de tal modo que tudo aquilo que foi construído ao longo das décadas e mais décadas de estudo, como um mestre de fariseu que ele era, pudesse ser colocado em xeque. Ele teve coragem para abandonar antigas certezas, antigas interpretações, antigos entendimentos e versões sobre o que ele compreendia de Deus, para olhar para dentro de si e se permitir viver essa metanoia, o novo nascimento que Jesus falou para ele, que ele não entendeu nada em João 3. Nicodemos se colocou nesse caminho, no caminho que no final das contas tem tudo a ver com aquilo que Jesus fala em João 3, o Espírito sopra, e sopra para onde? Onde Ele quer. Não há controle sobre Deus, não há controle sobre o Espírito. E eu digo para vocês, sem medo de errar, ai daquele, ai daquela, ai da instituição que ousa dizer, nós sabemos quase tudo de Deus. Estão entendendo? A gente acha que normalmente o herege é aquele que está confrontando as lógicas que estão organizadinhas. À luz do que a gente está aprendendo aqui, lendo aqui, quando a gente enclausura Deus, e acha que enclausurou, acha que domesticou o Espírito, através de certezas, de códigos, de teologias, de sistemáticas, de revistinhas e etc, 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 é aí que a gente cometeu o maior erro que a gente pode cometer. É aí que a gente cometeu o erro que a gente não pode cometer. Então a gente precisa entender que nós todos, enquanto humanos, enquanto humanos religiosos especialmente, nós somos tentados, gente, a aprisionar, a controlar, a gerir Deus.
É fácil. Irmão, irmã, escuta o que eu estou dizendo em nome de Jesus. É fácil a gente estar aqui domingo após domingo, só para reforçar as nossas mesmas certezas. É fácil a gente endurecer o nosso coração. É fácil a gente tornar o nosso coração como um coração de pedra. É fácil. Mas o que a gente precisa discernir aqui é que no reino de Deus habitam pessoas que creem que o Espírito sopra onde Ele quer. E que existem movimentos do Espírito sempre novidadeiros para a gente. Que Deus ele não pode ser trancafiado pelas nossas teologias. Que Deus não pode ser enclausurado pelas nossas certezas. Que Deus não pode ser contido dentro dos nossos dogmas. Muito pelo contrário. Nós precisamos nos abrir para ouvir Deus. O que Deus está nos dizendo, o que Deus tem a nos ensinar, o que a gente tem a melhorar, o que a gente tem a crescer. Enquanto pessoas que pertencem ao reino de Deus. E o ponto-chave aqui não é substituir, tá? Um conjunto de certezas por outro conjuntinho de certezas. O ponto aqui é a gente fazer de um jeito assim, não sei se eu uso a ilustração ou não sei se ajuda ou se atrapalha. Uma coisa meio Raul Seixas, sabe assim? A gente escolher ser uma metamorfose ambulante. Em que sentido? No sentido que o Espírito sopra para onde quer, Ele faz o que Ele quer, e Ele é potente, Ele é criativo. Quem sou eu no discipulado de Jesus para achar que eu conheço tudo? Em outras palavras, não termina nunca. A expansão da nossa consciência, a expansão do nosso discernimento espiritual, o processo, digamos assim, evolutivo da nossa humanidade em Jesus, não termina nunca. A gente pode ser lá um velhinho, igual Nicodemos, achando que a gente já sabe tudo, que a gente é mestre, que a gente já entendeu, que a gente já decorou, que a gente já deu aula. Até para estes, não cessa nunca, sempre tem algo novo, sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem alguma coisa a ser considerado, a ser ponderado. Entenderam? Em nome de Jesus, que o Espírito proteja a mente de vocês, se vocês não gostam do Raul. Mas é um processo contínuo, um processo que não acaba. E isso não é bonito? Isso não é legal? Eu não sei, eu acho que isso é maravilhoso. Você saber que a gente precisa fazer como Jesus ensinou, discernir os sinais dos tempos. Que tempos? Cada hora tem um tempo diferente. Os nossos irmãos da Reforma Protestante tentaram discernir o deles lá, como eles puderam, século XVI. A ortodoxia protestante tentou discernir tudo que ela pôde ali no 17. Nosso irmão Calbart tentou avançar um pouco, ali no século XX. E nós estamos aqui, nesse começo de século XXI, cheios de desafios, cheios de questões. E a gente precisa discernir os sinais dos tempos e entender o que o Espírito está nos dizendo. Irmãos, houve um tempo, olha, em que a gente, enquanto cristãos, a gente defendia a escravidão com a Bíblia aberta. A escravidão era defendida com a Bíblia aberta. Houve um tempo, e infelizmente ainda há, acabou de sair uma decisão da Convenção Batista dos Estados Unidos, que mulheres não podiam ensinar, votar ou ocupar espaços de lideranças. Houve um tempo, pouquinho atrás. Hoje, graças a Deus, as mulheres votam, as mulheres têm liberdade, ganham razoavelmente igual os homens. Precisa avançar mais, tem muito que melhorar. E tem retrocesso, como eu estou dizendo. A Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos baixou um decreto lá que mulher não sobe no púlpito para nem dar aviso se abusar. É isso. Tem movimentos nos Estados Unidos
reais, não é conspiração, reais, querendo promover política pública para a mulher não poder votar. E o voto ser um voto familiar, e quem vai para a urna, quem vai mandar cartinha lá nos Estados Unidos para votar, é o homem da família. Está acontecendo isso agora. Houve um tempo em que divórcio era um pecado imperdoável. Imperdoável. Eu conheci irmãs queridas, se sentem assim, eu não consigo voltar na igreja que eu era, pastor. Por quê? Porque eu era desquitada lá. Eu era mal vista lá. As mulheres me olhavam torto. É isso. Não vou nem falar de bateria, essas coisas, que aí é apelar para o infantil do infantil, né, gente? Misericórdia. Mas é isso. Então, irmãos, ainda hoje existem lógicas que promovem abuso de mulheres dentro da igreja. Vocês viram aquela mulher, aquela pastora que falou naquele congresso famoso, Missionários Gideões da Última Hora, ela viralizou na internet. E ela denunciou, ela falou assim, a gente aprendeu a ficar quieta, a não denunciar, a não ir para a polícia, a não falar nada. Eu conheci uma querida, uma irmã querida, nossa, na época ela era novinha, acho que devia ter 17 para 18 anos. Casou, descobriu que o cara é um agressor, um cara violento, se divorciou. O pastor chegou nela e falou assim, você não pode casar mais. Você não pode casar mais porque não teve adultério, só teve tapa, né? Olha que coisa absurda, gente. Olha que coisa lamentável. Então assim, ainda hoje, existem famílias, pais, mães, que contribuem para o sofrimento e suicídio de filhos homoafetivos. Tem filhos homoafetivos em famílias cristãs hoje, agora, que estão cogitando se suicidarem, porque não tem o mínimo de diálogo em casa, o mínimo de abertura, o mínimo de afeto. Conheço um caso, alguns anos atrás. Você já imaginou? Filho se suicida, deixa uma carta para o pai crente. Ainda hoje, a gente não se abre para discernir, entender outras possibilidades de interpretação bíblica, de inúmeros temas, de inúmeras questões. Ainda hoje, a gente exclui pessoas em nome de Jesus, sendo que Jesus passava grande parte do tempo dele com os excluídos. E a gente exclui. A gente brinca na igreja de ser juiz, de quem é mais santo, de quem peca menos, de gestor do pecado alheio. Tem uma camiseta que a gente está elaborando da comunidade, com umas frases, tá? Tem uma lá que é assim, venha como está e não encha a paciência dos outros. Essa é a frase da camiseta. Sabe? Uma intromissão, um negócio. Que isso, gente? Que isso? E ainda hoje, a gente aceita pastor fazendo isso. Pastor fazendo isso. Ingerência na intimidade de famílias. Ingerência na intimidade de casais. Ingerência na vida sexual alheia. Gente do céu. Eu lembro que uns anos atrás eu fui... Nossa, misericórdia, que arrependimento. Encontro de casais. Aí chega lá, encontro de casal, para os caras querem dizer como que eu posso ou não posso fazer sexo com a minha esposa. Gente do céu, meu. Não é um negócio, assim, descabido, não é um negócio feio, não dá vergonha alheia. Eu estou com vergonha de contar isso para vocês. A vergonha, Deus o livre. Que minha filha, ela cresça num tipo de instituição que promova, que tenha a chance de promover um tipo de encontro em que você vai ter que ficar ouvindo, pelo amor de Deus, ainda hoje a gente confunde as nossas certezas com maturidade espiritual.
A pessoa, ela acredita, se ela está tão convicta, a bateria é do diabo, a bateria é do diabo, a bateria é do diabo. E ela se sente madura espiritualmente porque ela acha que a bateria é do diabo. Ainda hoje a gente trata a dúvida como pecado. Como pecado. A gente trata a pessoa que questiona alguma coisa numa escola dominical como pecado. Tem irmãos nossos chegando na comunidade justamente por conta disso, porque aqui ele fala assim, nossa pastor, eu estou me sentindo tão leve de poder te contar as coisas que eu duvido, as coisas que eu tenho dúvida, as coisas que eu tenho dificuldade. É libertador isso. Mas, gente, a gente está diante de um livro de 66 livros, né? A Bíblia é um livro de 66 livros escrito em épocas diferentes, por escritores diferentes. Meu irmão, se você não tiver dúvida, se você não tiver questionamento, se você não tiver, sabe? E principalmente o discernimento de que a dúvida é o que vai te levar para uma fé mais madura, uma fé mais resistente, mais sólida. Então o maior milagre na vida de Nicodemos talvez não tenha sido que ele encontrou Jesus, mas foi o fato dele ter se abrido e se deixado ser transformado na sua maneira de enxergar o mundo. Esse foi o grande milagre que aconteceu no coração de Nicodemos. Irmãos, o Espírito, ele sopra onde ele quer. E até um grande mestre fariseu de Israel não conseguiu resistir à potência, à maravilha, à contundência desse sopro misterioso do Espírito de Jesus que emanou sobre ele. Até ele não aguentou, até ele colocou a sua reputação em xeque. A minha oração é para que nós, enquanto comunidade de fé, para que a gente seja capaz, irmãos, irmãs, de se deixar ao longo de cada ano, ao longo de cada década, ao longo de cada segundo que a gente vai vivenciando a nossa vida espiritual, que a gente vai se deixando ser afetado pelo sopro de Espírito. Que a gente vai se deixando, sabe, ter um coração ensinável para aquilo que Jesus quer nos instruir, para aquilo que Jesus quer falar, para aquilo que a gente tem que aprender. Novamente, eu não estou falando de substituição de conjunto de certezas para o outro pacote de certezas. De sair de uma ortodoxia para uma outra ortodoxia. Eu estou te dizendo, eu estou dizendo para mim, estou dizendo para você, para nós, que nós todos aqui, a gente não precisa concordar em absolutamente tudo. Não precisamos. Nós não queremos uma igreja em que todo mundo pense exatamente igual. Nós não queremos uma igreja homogênea. Nós não queremos isso. Nós não queremos uma igreja em que todo mundo vota em um candidato único. Nós não queremos isso. Nós queremos a pluralidade, nós queremos a divergência. Mas a divergência com a sabedoria e a elegância de pessoas que têm o bom senso de não transformarem as suas convicções em ídolos. Porque senão, gente, todo mundo aqui, a gente vai se matar. É isso que vai acontecer. Se matar. Não vai sobrar igreja. Ou a gente vai transformar isso em clube. É uma outra possibilidade viável. Todo mundo igualzinho, com a mesma roupinha, fala do mesmo jeitinho, prega tudo igualzinho, faz tudo do mesmo jeitinho. Isso não é um caminho, isso não é igreja. Que nós possamos, irmãos e irmãs, ter as nossas mentes, almas, corações disponíveis para a gente poder crescer enquanto humanos, se tornando pessoas cada dia mais sensíveis ao sopro do Espírito, que vai afetando as nossas consciências, vai estabelecendo diálogos, conversas, trocas, e a gente vai caminhando pela fé. Amém? Eu acho esse caminho muito mais bonito. Eu acho esse caminho a cara de Jesus.
Afinal de contas, Jesus está disponível para conversar. O Pedro que o nega está disponível para caminhar com o Judas que o trai, está disponível para lidar com o coração duro do Nicodemos lá em João 3, e de alguma maneira ainda na sua soberania permitir que ele cuidasse ali do sepultamento. Jesus está disponível para falar com as mulheres, Jesus está disponível a lidar com todos, até com aquela Ciro-fenícia, lembram da história, né? Das migalhinhas, enfim, aquela outra pregação. Vontade de engatar já por aqui pela mulher Ciro-fenícia e ir, né? Amém, irmãos? Eu te convido a curvar a sua cabeça, se colocar na presença de Deus. Talvez esse seja um momento para você olhar para dentro de si, olhar para dentro de você. Será que alguma certeza religiosa sua não é mais convicção? É só um ídolo que você adora, que você venera, que você se ancora para se sentir seguro, segura? O convite nessa noite é para você deixar esse ídolo de lado. Não que a sua convicção ela não tenha valor, mas é que o sopro do Espírito é mais importante. Quero te convidar nessa noite a investigar a tua alma, teu coração, os anos que você passou dentro da igreja, as décadas que você passou dentro da igreja. E talvez você pense, puxa pastor, mas é muito diferente esse negócio que você está propondo. Irmão, irmã, considera, analisa, olhe para Jesus, olhe para Ele com Nicodemos. Será que não há razoabilidade daquilo que está sendo dito aqui? Será que não é razoável, irmão, irmã, a gente se permitir se abrir o resto da vida, a sentir, a perceber, a discernir o sopro do Espírito em nós, mudando as nossas convicções, gerando questionamento dentro da gente, nos fazendo ter uma consciência mais expandida para a luz do Evangelho? Será que isso não é razoável? Não é razoável? Pai de amor, Pai de amor, eu oro para que essa comunidade de fé, para que cada um de nós aqui, para que o todo aqui desse ajuntamento, possa sempre estar disponível para o sopro do Espírito em nós. Ó Senhor, nos livra da tristeza, da vergonha, de sermos uma igreja que briga por causa da bateria, que faz uma mulher ser violentada por ela ter sido violentada num casamento, que promove o mal na vida das pessoas. Senhor, nos livra disso, Pai. Nos livra disso. Que a gente possa ser, Pai amado, como comunidade de fé, inspirados pelo Espírito de Jesus de Nazaré. Que os diálogos, as falas, os questionamentos, tudo aquilo que Jesus promoveu na vida de pessoas como Nicodemos e tantos outros personagens, possam nos inspirar na nossa trajetória espiritual, Pai, para que nós tenhamos sempre um coração ensinável. É o que eu te peço, certo de que teu Espírito, para além dessa instituição, ele sopra, que a gente
não negue os teus sopros, Pai, que a gente não ouse te domesticar, em nome de Jesus, amém. Amém.